Sua vida não é determinada pelo que acontece com você, mas por como você responde ao que acontece. E se você é inconsciente, então cada resposta ou outra reação ao que acontece com você acaba piorando as coisas ou perpetua o mesmo problema. Mas o que em muitos casos piora é a reação do ego. E é isso que causa esta roda do samsara kármico. Ação e reação kármica, ação e reação. Então, realmente, o karma tem a ver com seu condicionamento inconsciente da sua mente. Não é o que acontece para você. Isso é sempre secundário. Mas como você responde a isso? Agora nós reagimos ou respondemos. Geralmente a maneira como usamos esses termos é: você reage a partir do condicionamento de sua mente e geralmente não resolve nada. Cria problemas adicionais ou posteriores. Reação, reatividade. Então, a resposta. Então, usamos o termo reação, referindo-se ao condicionamento inconsciente de sua mente, forçando você a agir. E resposta, que se refere ao consciente, a uma situação ou problema por meio da presença consciente. E é aí que a sabedoria surge. Quando você e sua inteligência não é suficiente. O que convencionalmente chamamos de inteligência refere-se à mente conceitual. A capacidade da mente conceitual de categorizar, memorizar e analisar. O pensamento lógico, tudo isso tem seu lugar e está tudo bem. Isso é o que é valorizado no sistema educacional, que pode se referir à mente conceitual, o acumular conhecimento, classificar, dividir em fragmentos adicionais, examinar os fragmentos. Isso é inteligência. A habilidade de fazer isso, sabedoria, é algo mais profundo. Sabedoria é a habilidade de ver a totalidade de uma situação, em vez de uma coisa em particular. A sabedoria não luta contra nada lá fora. A sabedoria começa sempre com a aceitação do momento presente. A aceitação do que é. Então, se a ação é necessária para a aceitação, não significa que você necessariamente não quer nenhuma mudança. Você pode estar em ambientes difíceis. Digamos que você é um sem-teto e você pode aceitar que nesse momento isso é o que é. Mas você não vive através de uma imagem conceitual de si mesmo. Como eu estou em casa ou eu sou um sem-teto agora. Isso é muito doloroso. Um conceito mental, uma identidade conceitual. Qualquer identidade conceitual, seja ela qual for, te deixaria infeliz. Algumas te deixariam imediatamente infeliz e outras demoram um pouco mais. Se você tiver uma identidade conceitual de você, eventualmente isso deixará infeliz. A identidade conceitual de si mesmo é que sou um sem-teto agora. É a isso que cheguei e isso é muito infeliz. Mas se você é um sem-teto, mas não vive por meio de uma identidade conceitual de si mesmo como um sem-teto, porque você não está mais preso em um senso conceitual de si mesmo, mas é uma presença alerta. Então o que resta é que você está sentado em um banco no parque, e ao céu,
e as árvores, e você está respirando, e as pessoas estão passando, e sua identidade não é mais derivada de nenhum conceito, ela se torna uma presença. Mas você também sabe que talvez alguma ação seja necessária. Talvez você precise se levantar e procurar um lugar para passar a noite. Então você se levanta e se encontra andando, e quando você está estranhamente, quanto mais presente você está, o que está alinhado com o agora, mais provável é que as circunstâncias sejam úteis em vez de antagônicas, para que você encontre a coisa certa com a qual você tropeça de repente, uma coisa útil. Quanto mais você estiver alinhado com o momento presente, mais você experimenta isso. É claro que na vida você não estará livre de desafios, mas há uma tendência de você experimentar circunstâncias mais úteis, porque você é amigável com a vida, com o momento presente. Então isso reflete de volta para você. Seu estado interior, se você considerar o momento presente como seu inimigo, isso significa, se esse é seu estado profundamente inconsciente, então a vida é sua inimiga. E ela reflete de volta para você o seu estado interior. Qual é a coisa mais importante em sua vida? É descobrir a dimensão incondicionada da consciência? A dimensão incondicionada para quem você é? O você incondicionado, o olho incondicionado, que não tem nada a ver com o seu passado ou o seu corpo físico, ou sua pessoa ou personalidade. E a dimensão incondicionada não é algo que você alcança, porque já está aqui. É algo que você apenas descobre, aqui e agora. Se você pensar em termos de realização e associar a realização com o despertar espiritual, realização da iluminação, ou alcançar a consciência incondicionada, se você usa a conquista certa, ou se está tentando alcançar essa realização espiritual, ou o que você quiser chamá-lo, isso está sempre a um passo de você, ou a 100 passos, ou a 100 milhas, ou a 1 milhão de milhas. Não importa se é um passo ou 1 milhão de milhas, não é aqui. E então você não pode descobri-la porque você pensa que é algo a alcançar. E o pensamento, que não é algo para alcançar no futuro, impede que você descubra o que está no presente em outros níveis de sua vida. Realização é bom. É bom conseguir certas coisas para aprender algo novo, para trazer algo à manifestação, para criar algo, até para ter objetivos. Mas quando se trata de encontrar, descubra a realidade mais profunda de quem você é, a base para a sua vida, para a sua existência. Então a ideia de realização é um obstáculo. A dimensão incondicionada da consciência é para ser descoberta. Quase poderia dizer escondido. Ou escondido atrás e entre seus pensamentos. Por trás e até mesmo dentro de todas as percepções dos sentidos.
Então, para descobri-la, você precisa encontrar esse espaço em sua consciência, onde você não está pensando. Então, parar de pensar pode não ser a melhor maneira de apontar para isso, embora eu possa ter usado essa expressão algumas vezes. Para parar de pensar, novamente implica que há algum ato ativo envolvido. Também pode fazer você acreditar que o pensamento precisa ser forçosamente empurrado para fora da sua consciência. E não é assim que funciona. É descobrir que esse espaço de não pensar já existe. Quando um pensamento desaparece, antes que o próximo pensamento apareça, há um espaço de pura consciência, sem atividade mental. Você pode fazer isso aqui porque esse é um tipo de meditação. Sempre que não estou falando, o que faz parte do tempo aqui, esteja ciente de quando não estou falando. Então, temos a lacuna entre uma frase e outra frase, entre uma palavra e outra palavra. No momento em que você se torna consciente da lacuna, como agora, você não está pensando. É algo muito sutil e muito simples. E ainda assim é a coisa mais importante em sua vida. Para se familiarizar com essa dimensão consciente, sem pensamento, espaçoso, quieto, mais alerta. Não a quietude de se mover em direção ao sono, mas permitindo quietude na sua vida diária. Torne-se consciente desse espaço. Esse espaço interior de quietude alerta, tanto quanto você puder. Como ter equilíbrio entre aceitar a vida como ela se desenrola e trabalhar ativamente e lutar por objetivos, destinos e aspirações. Bom, aceitar a vida como ela se desenrola, é claro, é a base para uma vida consciente e sã, aceitando tudo o que se desenrola no momento presente. Não há mais nada. Essa é a base. Isso significa que você não pode ter objetivos, não pode ter aspirações, querer alcançar isso, fazer aquilo ou aquele outro. É perfeitamente compatível com aceitar o que está surgindo nesse momento. Uma diferença entre o estado inconsciente que nega esse momento e quer fazer dele um meio para um fim o tempo todo. A diferença, então, é qual é a motivação para o seu fazer. Se você nega esse momento, nunca consegue abraçá-lo, honrá-lo, apreciá-lo. Então, a motivação para a sua ação é basicamente a insatisfação com o que é. E a ação é encarada como uma possível forma de superar o descontentamento e a insatisfação que você sente com o momento presente. E esse é um padrão muito normal e para muitas pessoas é isso que as motiva. Eles não se sentem bem o suficiente. Eles sentem que há algo fundamentalmente faltando em suas vidas. Eles não se sentem reconhecidos, eles não se sentem amados,
Tanto faz. E assim eles tentam encontrar algo, conseguir algo que lhes traga aquilo que eles sentem que está faltando. Eles não percebem que não vai funcionar. Você precisa começar com a base para a sua vida, que é esse momento, e se aprofundar nisso e ficar bem com isso, amigável com isso. Perceba que é a única coisa que existe, apenas esse momento. Nada jamais existe que não seja esse momento. Portanto, você também pode se tornar amigo dele e apreciá-lo, olhar em volta e ver como está tudo bem. Esse momento está realmente bem. E se não estiver tudo bem, você ainda pode dizer, bem, é isso que está acontecendo agora. Algo dá errado e isso é o que é. Então as coisas virão, coisas que você quer fazer. De repente surge uma ideia, ou você precisa fazer algo para ganhar a vida. E desse estado de se tornar com o ser do momento presente, algo surge e quer tomar forma no mundo, que talvez você queira criar. Então você o cria com a alegria de fazer, em vez de um sentimento de falta, de que precisa de algo para se tornar completo ou feliz. Assim a motivação muda, de carência, de descontentamento, para a alegria de fazer. Você não está mais estressado. O estresse é um sinal de que você perdeu o momento presente. O momento seguinte se tornou o mais importante do que a sua própria vida. O próximo momento ele pode ser apenas um pensamento. Então o futuro é um pensamento na sua cabeça e nada mais. Me avisem se eu estiver errado. Se você conhecer o futuro, me avise. Então, você tem que, em sua própria experiência, você tem que ver se eu estou certo. Se o futuro pode realmente ser o que parece tão importante. Mais importante do que esse momento? Com certeza, não é? Bem, se é tão importante, então onde está? Alguma vez ele vem? Como eu disse, deixe-me saber se você encontrá-lo. Você não vai, é claro. Há apenas esse momento. Portanto, essa deve ser a base para a sua vida. E para abraçar o ser desse momento. Como você pode fugir disso? Não há para onde ir, exceto em sua mente. E a mente faz isso o tempo todo. Sempre vai para algum outro lugar. Então você ainda pode fazer porque gosta de fazer. E você vê como isso contribui para o despertar de uma forma ou de outra. Se você praticar a vida no momento presente, você não poderá deixar de contribuir. Faça o que fizer, você não pode deixar de contribuir para o despertar. Você pode ter o trabalho mais simples. Você pode ter um emprego em uma cabine de pedágio na ponte. E os carros chegam e você diz $5, por favor. E mesmo lá você interage com centenas de pessoas todos os dias por alguns segundos. Mesmo lá, se você estiver completamente presente, algo fluirá quando você pegar o dinheiro deles e disser, tenha um bom dia. Algo fluirá de você para outra pessoa. E você contribuirá para o despertar. Não importa o que você faça. Seu estado atual de consciência se espalha. Afeta os outros. Assim, o descontentamento, como motivação para fazer, é substituído pelo prazer de fazer o que você faz. Porque qual é o ponto? Se você não está gostando do que faz, qual é o ponto?
Agora, às vezes, você pode dizer, não posso gostar disso. Mas você pode se surpreender com quantas coisas você pode gostar de fazer. E definitivamente, se você achar que absolutamente não pode desfrutar de algo, seja qual for o seu trabalho, então é claro que você precisa sair e não ficar com a infelicidade. Viver com a infelicidade e fazer algo que você não pode tolerar. E se render e fazer, se não com alegria, pelo menos em estado de aceitação. O mundo está cheio de pessoas que estão fazendo o que realmente não querem fazer. Não apenas em seus trabalhos, mas também em qualquer ação que elas façam no momento. Se você realmente olhar atentamente para eles, eles estão cuidando de seus negócios diários e, na maioria das vezes, o que eles estão fazendo, algo dentro deles que realmente não quer. Ele não quer estar onde eles estão, mas eles estão lá. E eles estão fazendo isso, mas realmente não querem fazer o que estão fazendo. Portanto, muitas vezes há uma relutância nas pessoas. Há uma resistência ao que estão fazendo. Onde estão, para onde devem ir. É muito comum. Muitas pessoas vivem com isso a vida inteira. Então, nem sabem mais. Porque quando você vive com ele em um estado por tanto tempo, você nem percebe. É como o zumbido da geladeira. Se continuar por muito tempo, você nem ouve mais. Mas quando para, bem, de repente você diz, uau, esse barulho estava lá o tempo todo. Nem sabia mais. Então existem estados internos com os quais você vai encontrar descontentamento e resistência, mas eles se tornaram tão familiares que nem sabem mais. Posso entender o desapego aos objetos, mas não consigo compreender o desapego aos meus filhos ou família. Como alguém pode ser desapegado daqueles que amamos? Boa pergunta. A questão, eu posso entender o desapego às coisas. Agora, o desapego às coisas, vamos falar um pouco sobre isso. O desapego às coisas não significa não apreciá-las, mas significa não buscar a si mesmo ou considerar as coisas como sendo uma extensão de si mesmo. Ou pensar nas coisas como se elas precisassem ser adicionadas a você, para ser você mesmo um pouco mais plenamente. Isso é apego às coisas. É uma disfunção do ego. Mas de uma forma em que o ego sobrevive. E não é agradável porque você sempre precisa de mais e nada realmente te satisfaz. Se alguma vez você compra algo e busca algum tipo de autossatisfação através disso, muito rapidamente você percebe que não funciona. E então você procura por outra coisa. No entanto, existe uma forma de apreciar as coisas. Coisas bonitas ou coisas simples. Apreciar não é ser apegado. Você pode amar, até mesmo amar um móvel, ou seja lá o que for. Um pequeno objeto,
ou um pedaço de pano, algo que você veste também. Não estou dizendo que tudo isso precisa desaparecer. Você pode gostar das coisas e apreciá-las, amá-las no sentido de tê-las apreciado, sem um egoísmo nisso. E quando a coisa sai de você, você a perde ou quebra, ou é roubada, ou o que quer que seja, sem um apego você dirá, pá, é uma pena. Mas não há reação e nem dor. Você é capaz de deixar ir. E isso é um sinal de que algo que você apreciou, e mesmo que essa coisa não esteja mais lá, bem, está tudo bem. Agradeço sempre, desde que comecei nos meus... entre os 30 anos e... bem, até os 30, eu não sei, 36, meu principal meio de transporte era a bicicleta. E sempre apreciei minha bicicleta. E desenvolvi um hábito estranho quando estacionava minha bicicleta e aprendi em alguma coisa na grade do lado de fora, sei lá. Eu dava alguns passos e olhava para trás e apenas apreciava o fato de ser. É um hábito muito estranho. Você olha para trás e olha para trás mais uma vez e ali está. E às vezes as pessoas perguntam por que você está olhando para trás, para sua bicicleta. Você está orgulhoso disso? Bem, não era uma bicicleta particularmente especial, era uma bicicleta normal. Não, eu apenas agradeço por estar lá. E um dia eu peguei um carro, alguém me deu um carro velho, e então eu emprestei minha bicicleta para alguém, e de repente essa pessoa veio e me disse: sinto muito por ter perdido sua bicicleta. Foi por alguns minutos e agora se foi. E eu já havia passado por uma mudança na minha consciência. Então eu disse: está tudo bem, se foi. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Espero que mais alguém aprecie isso agora. Então desenvolvi o mesmo hábito com o meu carro antigo. Eu olhava para trás quando estacionava, olhava para trás e apenas apreciava ele estar lá. E eu faço o mesmo agora que tenho um carro muito melhor. E agora com meu carro bom, as pessoas acham que devo estar orgulhoso desse carro ou algo assim. Mas não é isso. Eu fiz o mesmo com a bicicleta. É um hábito estranho. Eu não estou recomendando a ninguém que faça isso. Mas é uma maneira pela qual apreciei sua existência. E não é apego. Mas não acredite em mim. Mas a realidade do apego só aparece quando desaparece. Então vamos esperar para ver. Então isso é maravilhoso, não estar apegado às coisas e ainda ser capaz de apreciar as coisas. Então vem o apego aos humanos, apego aos seres humanos. E o questionador pergunta: eu posso entender o desapego aos objetos, mas não consigo compreender o desapego aos meus filhos e minha família. Como alguém pode ser desapegado daqueles que amamos? Bem, você não pode. Não é desejável. Claro que você está apegado àqueles que ama. E claro, se eles forem tirados de você, você sentirá dor e chorará. No entanto, à medida que você desperta espiritualmente,
além do seu apego a uma pessoa que ama, há um nível mais profundo também presente, no qual você se relaciona com essa pessoa, não através da emoção ou do físico, mas mais profundamente através da presença. Você sente a presença deles, você sente além da emoção, você sente a essência deles. E isso é vital, porque agora significa que o amor se tornou, bem, que palavra podemos usar? Poderíamos dizer espiritualizado. Não é mais apenas emocional. É apenas uma forma muito limitada de amor. Mas você também percebe a dimensão sem forma no outro ser humano e em si mesmo ao mesmo tempo. E se uma pessoa for tirada de você, o nível em que você está apegado a essa pessoa e esse nível, você sente a perda e a dor disso. E ao mesmo tempo, existe um nível mais profundo presente, no qual você percebe aquilo que não está sujeito à morte. Existe uma vida interna ali, existe um nível em que a essência daquela pessoa, você sabe, além das explicações, é eterna. A essência de quem eles são, e você pode sentir isso em si mesmo. Mesmo quando chora, quando uma pessoa morre, alguém que você ama. Então não estamos almejando o desapego daqueles que amamos. Mas o que almejamos é ir mais fundo em nosso amor. Para que não haja apenas um nível emocional ou físico, mas um nível mais profundo de verdade. Em última análise, isso é o verdadeiro amor. E não espere até que alguém que você ama seja tirado de você para encontrar esse nível. Encontre esse nível enquanto eles estão aí com você. Mas não o procure no outro. Encontre em você mesmo. Todo o ensinamento aqui é sobre isso. Encontre-o em si mesmo e depois olhe para o outro, sinta-o, reconheça-o também no outro. Portanto, há momentos em que você pode se relacionar com um ente querido, e isso é uma parte importante do relacionamento. Não através de palavras e pensamentos, não através da fisicalidade, não através da emoção. Eles estão lá, mas de vez em quando relacione-se com outro nível, o nível mais profundo do que o físico. Toque, olhe, mais profundo do que palavras, mais profundo do que os pensamentos, mais profundo que a emoção que você sente, a proximidade. Então você vai para isso. Isso é possível? Sim. Esteja com outra pessoa no estado de clareza da presença. Apenas consciência de espaço absoluto. Olhe para o outro com consciência ampla. E assim surge a essência sem forma. Então, quando eles morrem, porque todo mundo próximo a você, é claro, vai deixar você ou você os deixará. Eles morrem primeiro ou você morre primeiro. E é um absurdo não considerar isso. E quando a morte finalmente chega, sim, claro que você sente dor, mas reagir como se isso fosse a maior coisa antinatural que já aconteceu no mundo, claro que é assim que você se sente se você nunca considerou a morte. A realidade dela que está ao seu redor,
Mas para ir além da morte, não espere a morte. Morra agora para essa identificação exclusiva com a forma. Morra para o eu feito pela mente. E então, quando a morte chegar, você chorará e sentirá uma profunda paz ao mesmo tempo. Parece quase paradoxal. Mas eu já passei por isso. E conheço outros que passaram. Você chora e sente uma paz profunda ao mesmo tempo. Às vezes acontece que membros da mesma família evoluem em taxas muito diferentes. Então a separação essencial pode ocorrer se um membro da família evoluir espiritualmente muito mais rapidamente do que outro. Isso é algo que não pode fazer nada sobre você. Você precisa aceitar que suas irmãs, seus pontos de vista e seus julgamentos sobre você surgem por causa da maneira como foram condicionadas por sua cultura, de modo que faz parte de sua mente. Não há nada realmente pessoal sobre isso. Eles foram condicionados de uma certa forma até certo ponto. Você foi além do seu condicionamento, porque qualquer pessoa que começa a despertar espiritualmente vai além também simultaneamente. Começa a ir além de seu condicionamento cultural, e isso se aplica, quer você seja da Somália ou se você é da Austrália, ou quando você está nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar. Se você não está despertando espiritualmente, seu comportamento, seus pontos de vista, suas opiniões, a maneira como você julga as pessoas, a maneira como você julga outras culturas, tudo isso é condicionado pelo conteúdo de sua mente. A cultura, a família e assim por diante. Você cresceu, então você é basicamente uma entidade condicionada. E suas opiniões e pontos de vista não são realmente seus. Eles são o produto de seu condicionamento. E esse é o caso de suas irmãs. Então, às vezes, a mesma coisa se aplica a amigos íntimos. Perguntas de pessoas que tiveram uma amizade próxima com alguém, e às vezes é o caso de marido e mulher, muitas vezes tiveram em muitos casos, em um deles, ou ele, ela, começou a evoluir e despertar espiritualmente. E de repente surgiu uma lacuna entre o que ainda estava totalmente condicionado e aquele que começava a despertar espiritualmente. Em alguns casos ainda podem viver juntos. Depende da natureza e do grau da pessoa que ainda não está despertando espiritualmente. Depende das formas pelas quais esse estado não desperto se manifesta, e eles diferem de pessoa para pessoa. Existem algumas com quem você pode viver, você pode despertar, e você sabe que seu parceiro não está desperto. E você pode se render totalmente ao fato de que seu parceiro ainda não está desperto. Em outros casos, isso criará uma hostilidade crescente em seu parceiro. O ego se opõe a que os outros seres se tornem tão diferentes e o treinem. Eles não o entendem mais e assim então acontece uma separação entre marido e mulher. Então às vezes é condenado que eles sigam caminhos diferentes. No caso de um membro da família há um vínculo que permanece. Então você não pode simplesmente dizer que seguimos caminhos diferentes. Sempre há um certo vínculo entre você e sua família. Mas a primeira coisa que você me perguntou é o que eu faria. O que eu faria é primeiro entender o porquê. E é sobre isso que acabei de falar. Se você entender, então já é uma coisa útil. Se você não entender porque isso está acontecendo,
Mas se você entender que essas pessoas agem, suas irmãs agem de acordo com o condicionamento delas, você já começou, já está no processo de transcender seu condicionamento ou não. Eles também vão despertar ou começar a despertar individualmente. Não sabemos. Então, enquanto isso, tudo que você pode fazer ou argumentar, se eu fosse você, tudo que eu poderia fazer era continuar a reconhecer a limitação neles. É que eles estão condicionados em suas respostas. Reconheça que é isso que acontece e não os culpe. Não se sinta culpado porque você os deixa com raiva, porque não é o condicionamento deles que os deixa com raiva. Então você não se sente culpado porque você é diferente deles. Eu estou falando agora, mas eu não me sentiria culpado. Simplesmente reconheceria com compaixão o que os faz dizer e fazer as coisas que eles dizem e fazem. E você nem consegue explicar a eles que seria inútil você dizer a eles: eu sei porque você está dizendo isso para mim, porque você está totalmente condicionado. O que eles não saberiam do que você está falando, porque eles não sabem nada fora do seu condicionamento. Então a compaixão surge. Compaixão e aceitação das limitações de uma pessoa. Você ainda pode mantê-la em seu coração e perceber que há uma essência nela que é adorável, e você pode continuar conectado a essa essência de quem ela é, se ela se recusa a falar com você. Então você terá que aceitar e entregar que você pode segurá-los em sua meditação. Você pode, às vezes, olhar para a foto deles, olhar além da aparência superficial de quem eles são, e a foto pode ser uma pequena ajuda para estabelecer a conexão interna. Quando você não precisar mais da foto para estabelecer a conexão interna, sinta a conexão com os seus eus mais íntimos. E mesmo que eles não falem com você, isso ainda pode estar lá. E então você envia. A linguagem convencional da nova era é que você enviou uma energia amorosa para eles. Há alguma verdade nisso. Então há um amor, ainda há uma conexão amorosa, mesmo que você não fale. Assim, o reconhecimento, para resumir, o reconhecimento de por que isso está acontecendo, aceitando as limitações de seus familiares e não os julgando. Eles julgam você, é claro, porque o julgamento deles sobre você fazem parte do condicionamento deles. Mas você não precisa julgá-los. Você simplesmente vê que isso é uma limitação do estado de consciência deles. No momento certo, então você pode começar a se sentir em paz com isso, para que não se torne uma árvore de sofrimento, uma fonte contínua de sofrimento no fundo de sua mente. Então, se você pode estar em um relacionamento amoroso, mesmo que não os encontre muito, mais ou de todo, você pode ficar em um estado de amor em relação a eles. Aceitar compassivamente suas limitações e então ver o que acontece. Às vezes, dessa forma, uma cura acontece. Pode ser que em algum momento haja uma rachadura em seu condicionamento e de repente eles sejam capazes de aceitá-lo, como você é agora. Mas sua felicidade ou realização não depende da aceitação de qualquer outro ser humano, de quem você é. Um pensamento iludido, se você acha que só pode ser feliz se essas pessoas te aceitarem e te entenderem. Algumas pessoas têm isso com os seus pais. Então eles dizem: o meu pai, eles não me entendem. É terrível, terrível, eu estou tentando explicar o que eu estou pensando. É claro que eles não podem te entender. Você está além da compreensão deles. Se você despertou espiritualmente e eles não,
aceitaram com tanta compaixão que não podem entender você. Em vez de tentar se explicar para eles, apenas esteja lá, de uma maneira amorosa com eles. Quando você se encontra para o Natal ou o Dia de Ação de Graças e ouve todos os julgamentos vindo deles, você deveria saber por que você poderia olhar para onde foi levado. Você olha para sua irmã, ela se casou com um milionário, e você gosta desse tipo estranho de meditação que não está levando você a lugar nenhum. Quaisquer que sejam os julgamentos, e diga, tudo bem, eu sei que é isso que você pensa e sente, e eu penso e sinto de forma diferente. Isso é tudo. Então você não precisa justificar ou aceitar as limitações das pessoas e de repente perceber se seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão ou qualquer outra pessoa próxima a você, exceto você, por quem você é, não é realmente. Você se torna livre da necessidade de ser aceito, mas pode, no entanto, ter uma visão mais profunda. Mantenha essa conexão mais profunda com eles. Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com um chefe indígena norte-americano, para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse: "Estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem achar alguma coisa. Estão sempre agitados e descontentes. Não sabem o que desejam. Achamos que são loucos." Não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda, sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes, no tempo de Buda. E muito antes desse tempo. "Por que vocês estão sempre ansiosos?" Jesus perguntou aos discípulos. "Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas?" Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em seu livro O Mal-Estar na Civilização, mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida no planeta. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação. Eu estou me sentindo à vontade neste momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou então pode perguntar: o que está acontecendo dentro de mim neste exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar.
A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa. Embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Quem não? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente. Mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o seu momento atual num inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e aqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e lhe dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Vamos começar a faxina então? Valeu, até logo. Tchau, tchau. O futuro geralmente é uma réplica do passado.
É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado, acessando o poder do agora. O que percebemos como futuro é uma parte intrínseca do nosso estado de consciência do momento. Se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, vamos sentir isso. O passado se perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados em ambientes mais luxuosos. Os seres humanos aprenderam a dividir o átomo. Em vez de matar 10 ou 20 pessoas com um porrete de madeira, agora você pode matar 1 milhão delas com um simples toque em um botão. Será que isso é uma mudança real? Se é a qualidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então o que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. Toda a negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação e todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura e todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda a negatividade. E até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação, não em um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou de nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossas vidas e, de um ponto de vista convencional, isso é uma verdade. Mas enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro e a negação do presente, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas, identificadas de sofrimento ou infelicidade, fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos com um outro conjunto de problemas ou causa de sofrimentos semelhantes, como uma sombra que nos seguisse aonde quer que fôssemos. Em última análise, o único problema é a própria mente limitada pelo tempo. Você nunca poderá alcançar esse ponto porque está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Você pensa que a sua atenção está no momento presente, quando na verdade está totalmente envolvida pelo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado mais precisamente de situação de vida. É o tempo psicológico, passado e futuro. Certas coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança nos mantém focalizados no futuro. E esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade. Esqueça a situação da sua vida por um instante e preste atenção à sua vida.
A nossa situação de vida existe no tempo. Nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Encontre o portão estreito que conduz à vida. Ele é chamado de agora. Restrinja sua vida a este exato momento. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas. A maioria das situações de vida está. Mas verifique se você tem algum problema neste exato momento. Não amanhã ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem um problema agora? Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar. Nenhum espaço para uma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço de modo a encontrar a vida sob a sua situação de vida. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja onde você está. Olhe em volta. Apenas olhe, não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons, não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia que suga sua energia vital, do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a Terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. O que você pode fazer é não permitir que o medo suba até sua mente e controle seus processos de pensamento. Porque então aconteceria uma coisa normal quando se está identificado. A emoção que está lá sobe até a sua mente e faz com que você tenha pensamentos que correspondem à emoção. Nesse caso, pensamentos de medo, então você teria um círculo vicioso estabelecido entre o medo emocional daquilo que você pensa e que são pensamentos de medo, gerando mais energia para a emoção. Portanto, quanto mais pensamentos de medo você tem, mais se perpetua o medo que você sente. Então, para cortar, para cessar a união entre as emoções que você sente e o seu processo de pensamento, o que você terá de fazer isso não é agradável, mas é possível. Você coloca sua atenção na emoção que está sentindo. É desagradável, mas não irá matá-lo. Uma criança poderá não conseguir fazer isso se for intenso e talvez tenha que escapar para alguma dissociação ou qualquer outra coisa possível. Mas um adulto, o medo não irá matá-lo. Poderá matá-lo se você permitir que suba até a sua mente, porque você poderá pensar em suicídio por não suportar mais, mas não o matará diretamente. Então, sinta isso. E então, faça a luz da consciência brilhar sobre isso. E talvez você tenha de fazer isso, muitas vezes. E primeiro, não é agradável, mas é o queimar a velha emoção. E a única maneira de livrar-se disso
é aceitar isso como se apresenta exatamente agora. Se você quer se livrar disso, você não consegue. Mas a completa aceitação daquilo que é, na verdade, a porta para superar isso, é a transformação disso. O desejo de ter um relacionamento amoroso é universal, porque as pessoas acreditam que a paixão, o dito amor, pode libertá-las do medo, da necessidade e do vazio que fazem parte da condição humana, em seu estado de pecado e não iluminação. Existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado. No nível físico, é óbvio que não somos um todo nem jamais seremos. Cada um de nós é homem ou mulher, o que vale dizer uma metade de um todo. Nesse nível, o desejo de ser completo, de retornar à unidade, se manifesta através da atração entre homem e mulher. É um impulso quase irresistível de união com a polaridade oposta de energia. A raiz desse impulso físico é espiritual, porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade, de um retorno ao estado de completude. A união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado no nível físico. Essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer. Mas a união sexual não passa de um lampejo breve de plenitude, um instante abençoado. Enquanto ela for inconscientemente vista como meio de salvação, você a verá como o fim da dualidade no nível da forma, um lugar onde ela não pode ser encontrada. Você teve um lampejo do paraíso, mas não pode ficar ali e se percebe de novo em um corpo separado. No nível psicológico, a sensação de falta, de não estar completo, é até maior do que no nível físico. Enquanto houver uma identificação com a mente, o sentido do eu interior é dado pelas coisas externas. Isso significa que você extrai o sentido de quem você é de coisas que não têm nada a ver com quem você realmente é, como o seu papel na sociedade, suas propriedades, sua aparência externa, seus sucessos e fracassos, seus sistemas de crenças e etc. Esse eu interior falso, o ego construído pela mente, sente-se vulnerável, inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais se identificar, para obter a sensação de que ele existe. Mas nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O medo permanece. A sensação de falta e de necessidade permanecem. Então acontece aquele relacionamento especial. Parece ser a resposta para todos os problemas do ego. Parece preencher todas as nossas necessidades. Todas aquelas outras coisas das quais você tinha extraído o sentido do eu interior se tornam relativamente insignificantes. Você agora tem um ponto focal que substitui todos os outros, que dá sentido à sua vida e até define a sua identidade. A pessoa por quem você se apaixonou. Você não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível. Seu mundo agora tem um centro, a pessoa amada. O fato de que o centro está fora de você e, portanto, você ainda tem um sentido de eu interior derivado das coisas externas. Parece não importar muito num primeiro momento. O que importa é que aquelas sensações de medo, falta, vazio e insatisfação não estão mais presentes. Ou será que estão? Será que elas desapareceram ou continuam a existir por baixo da aparente felicidade? Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto, então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com o amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem oposto. Se o seu amor tem um oposto, então não é amor, mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior.
uma necessidade que a outra pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição que o ego encontrou e por um curto período ela parece ser mesmo a salvação. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora de nossa morte física, mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida. Um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. No livro tibetano dos mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo e um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando vem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Uma vez de sermos dominados por um velho padrão relativo, governados pelo eu ficcional, que afirma que isso não se encaixa em nossa história. Posso ajustar isso a mim. Isso não completa a minha história. Nada a ver, nem deveria estar aqui na minha história. Desapareça. Muitas pessoas são como histórias ambulantes. Contra outras pessoas, não querem estar com elas. Pedem a elas que saiam de suas histórias. Quero outra pessoa no seu lugar. E repetindo, quando damos um passo além, saindo do movimento do pensamento, a quietude e a paz surgem e nos harmonizamos com o que seja presente. Isso é tudo, ficamos em harmonia com o que existe.
Não importa que forma tenha. De qualquer jeito, isso vai mudar logo, logo. E há pessoas que estão paralisadas há anos, em geral, por causa de um padrão de resistência interior que as mantém presas naquela situação. Esse padrão diz: quero sair desse lugar horrível em que estou. No entanto, todos os dias elas vão para o escritório e repetem isso, a mesma energia está ali, a mesma negatividade e resistência, e elas continuam ali onde estão. Portanto, existem pessoas, tradicionalmente as que trabalham em órgãos públicos, que carregam muita frustração. Não sei se isso ainda acontece, mas a gente é assim em todos os lugares, e as pessoas sempre se perguntaram: por que estou parado aqui nesse emprego chato, com todas essas pessoas insuportáveis que não param de me pedir alguma coisa, e 25 anos depois elas ainda estão paradas ali reclamando, até ouvir a mensagem de que é possível viver de outra maneira, que podem dizer sim. Não dizer sim a alguma história ou pensamento como: tudo bem, posso aceitar, eu passei 25 anos nesse escritório pavoroso e que provavelmente vou passar mais 10 anos aqui. Também posso dizer sim porque li num livro por aí. Não, isso não tem nada a ver com aceitar algum tipo de história sobre a nossa vida. Se estivermos na prisão e dissermos: posso muito bem admitir de que tudo deu errado em minha vida, estou aqui há 20 anos e tenho que ficar por mais 15, aceitar que sou um tremendo fracasso e dizer sim ao momento presente significa aceitar o presente momento, não alguma história.